Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Olha ele aí de volta, Professor Laurens na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Legal, então vamos agora para um conteúdo novo, tá? Chamado de logaritmo, tá? Então, na verdade, o logaritmo, para você entender um pouco mais o conceito de hoje, é muito mais você entender a questão da exponencial, tá? É uma relação inversa, na verdade, pessoal, da exponencial, beleza? Então vejamos aí. Para o nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar a questão da definição e do reconhecimento do logaritmo, tá? Definição e reconhecimento do log. Então vejamos aqui, pessoal, na tela, de uma maneira mais técnica, vou explicar para vocês agora bem mais bacana, assim, bem mais resumido, né? Mas aqui você tem, pessoal, gente, a estrutura de um logaritmo, tá? Toda a estrutura de um logaritmo. Então, por exemplo, aqui no quadro, vamos prestar atenção então aqui, ó. Vejamos aí. A leitura, por exemplo, do logaritmo é assim, ó. Logaritmo, fazer igualzinho, por exemplo, essa leitura aqui, é um logaritmo de b na base a, tá? Então, leitura desse logaritmo tá aqui, ó. Logaritmo de b na base a, tá? Então, esse bzão é um pouco maior, esse base a que eu falo é um valor menorzinho, ele fica subscrito, né? Então, log de a na base, desculpe, log de b na base a, log de b na base a. Tá? Condições, pessoal, para que de fato aconteça e exista esse logaritmo. Vejamos, este b, que está grande aqui, ele é chamado, pessoal, então de logaritmando, tá? Logaritmando. É legal que você conheça essas nomenclaturas, pessoal. Afinal, vai que apareça uma questão em que ele forneça para você em forma de linguagem técnica, né? Um certo logaritmo, o logaritmando. Então, logaritmando é esse valor grandão, tá? É esse valor grandão aqui. E esse logaritmando, pessoal, há uma condição, tá? Há uma condição para que você tenha, por exemplo, esse logaritmando. Veja, este b tem que ser um valor maior que zero. Então, este logaritmando, uma condição super importante é que esse b seja um valor maior que zero. Ou seja, ele precisa, pessoal, ser positivo, né? E esse a, observando aqui nesse log, esse a é chamado, pessoal, de base, né? Chamado de base. Então por isso que eu li para vocês, ó, log de b na base a, né? Essa base. Então aqui, ó, esse azinho é a base, onde esse a, pessoal, também há uma condição para que exista o logaritmo aqui, ó. Essa base tem que ser um valor positivo e essa base, ela não pode ser o número 1. Então basicamente essa é a estrutura de um logaritmo. Log de b na base a, logaritmando e base. O logaritmando sempre positivo, maior que zero, tá? E essa base, além de ser positiva, tá? Tem que ser um valor que não pode ser o número 1. Então, de uma forma geral, todos positivos e lá embaixo, além disso, não pode ser o valor de 1. Bom, mas qual é a definição principal de um log? Para que serve e como que você vai utilizar para a nossa aula de hoje? Gente, logaritmo, por exemplo, de b na base a, se, por exemplo, eu fazer uma igualdade aqui, ó, equivalente a x, tá? Então, se um determinado logaritmo for equivalente a x, nós podemos aplicar a definição, tá? Qual é a definição, pessoal, do logaritmo? Qual é a regra que nós vamos utilizar para a nossa aula de hoje? A definição do log, ela vai ser a seguinte, eu vou até fazer um esboço, uma figurinha legal para você entender. Então, sempre que aparecer um logaritmo, né, igual a um determinado valor, o valor dessa base elevado a x vai ser equivalente ao logaritmando, ou seja, a elevado a x vai ser equivalente ao valor do b. Tá? Então aqui, ó, a elevado a x vai ser equivalente ao valor do b. Tá? Então essas condições de que o b seja um valor positivo, a, tem a ver com essa potenciação. Tá? Então não tem, por exemplo, em exponencial uma resposta negativa, não pode ser 1 porque, por exemplo, ele fica constante. Então são algumas regras, mas de uma forma geral, logaritmo é uma relação inversa do que, pessoal? De uma exponencial. Lembra da aula passada? Equação exponencial. As condições, as nomenclaturas. O que eu quero para o nosso encontro de hoje é que você saiba utilizar essa definição. Base elevado à resposta é equivalente a logaritmando, tá? Então vejamos aqui algumas aplicações. Utilizando então, gente, a definição, como que eu faço para encontrar, né, os valores, por exemplo, que eu tenho, por exemplo, aqui na tela, tá? Quais são os valores de log de 8 na base 2? Olha a leitura aqui, ó. Log de 8 na base 2, né? Log de 81 na base 9.
log de 1/4 na base 2 e log de 27 na base 9. Então aqui são algumas leituras legais, tá, gente? De leitura de log. Agora, quanto equivale numericamente, né? O log, por exemplo, de 8 na base 2. Vamos fazer aqui no canto. Então aqui, ó, para você encontrar o valor numérico do logaritmo de 8, que é um log de 8 na base 2. Leitura tá aí, ó. Log de 8 na base 2. Eu quero encontrar quanto equivale esse valor numericamente. Gente, em matemática, quando você, por exemplo, quer determinar um valor e não conhece esse valor, geralmente você atribui esse número desconhecido a um x. Lembra do termo desconhecido? Então vamos supor que esse logaritmo de 8 na base 2, que eu não conheço o valor, ele tenha, por exemplo, um valor do x. Então chame esse desconhecido, esse valor que você não conhece, de x, tá? E com isso o que acontece? Aparece uma definição. Logaritmo, igualdade e um determinado valor. Qual é a regra, pessoal, da definição do log? É o seguinte, ó, 2 elevado a x equivalente ao valor do 8. Então nós temos, por exemplo, a seguinte conta exponencial, ó. 2 elevado a x, que vai ser equivalente a 8. Você entende que isso é a aula passada? Uma equação chamada de equação exponencial? Perfeito. Então, para você determinar o valor do x, nós temos que lembrar das continhas de fatoração dos valores de base 2, né? Então, nós temos aqui, ó, implicando, por exemplo, que o 2 elevado a x é equivalente a 8, que é o 2 elevado ao cubo. Nós podemos então agora simplificar base e base, e que legal, nós encontramos o valor do x, tá? Então aqui, ó, o x é equivalente ao número 3. Quem era o x mesmo? O x era o log de 8 na base 2. Então, só para a gente resumir e chegar na resposta, log de 8 na base 2 tá ali, ó, é equivalente ao número 3, tá? Equivalente ao número 3. Entendido, pessoal? Ficou simples agora essa compreensão? Vamos para o próximo exemplo? Nós temos que encontrar agora o logaritmo de 81 na base 9. Logaritmo de 81 na base 9. Então, para nós encontrarmos o valor desse log de 81 na base 9, nós podemos então fazer o seguinte. Leitura, tá? Em log de 81 na base 9. Quando você não conhece o número, você chama ele de x, que é o chamado termo desconhecido, o valor desconhecido, e com isso, quando você iguala a um valor de x, você recai, pessoal, gente, na definição, né? No início, por exemplo, da aula. Eu chamo de voltinha, você pode fazer a voltinha, tá? Então, segundo a definição de log, esse 9, que é a base, elevado a x, vai ser equivalente ao logaritmando, tá? Então, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, implicando que o 9 elevado a x vai ser equivalente a 81. Então, como eu te falei no começo da aula de hoje, que nada mais é do que você fazer uma relação inversa do que? Da potenciação, da equação do tipo exponencial, tá? Bom, então agora nós temos que encontrar o valor do x, determinar o valor do x. Então veja que, por exemplo, o 9 elevado a quanto vai ser equivalente a 81? Claro, vai dar o número 2, mas nós podemos fazer mais uma etapa de resolução utilizando e explorando aquelas equações exponenciais. 9 elevado a x vai ser igual a 81, é o 9 elevado ao quadrado, tá? Então, com isso, o que acontece, você pode simplificar as bases quando forem iguais, né? E você vai ter, por exemplo, um x equivalente ao número 2, ó. X equivalente ao número 2. Então, por consequência, logaritmo de 81 na base 9 equivalente ao número 2, tá? Equivalente ao valor de 2. Pessoal, no geral, podemos criar algumas regras. Nós podemos agora criar alguns casos que você consiga resolver a conta bem rápida. Vejam, número 8 e 2, número 81 e 9. Se percebe que eles são valores de potência com mesma base? Então, se caso você queira já criar uma situação geral, né, criar um padrão de resolução para esses casos específicos, você pode escrever assim, ó. Logaritmo de, lugar desse 8 é equivalente ao número 2 elevado ao cubo, não é? Na base 2. Então nós podemos criar uma regra que sempre que esses dois valores forem iguais, a resposta vai ser o expoente, ó. A resposta vai ser o expoente, tá? Então sempre que você conseguir fazer essa relação, né, de que, por exemplo, esse logaritmando aqui, ó, for igual à base, a resposta vai ser o expoente, ó, 3. Olha a mesma coisa aqui, ó. Se você quiser criar uma regra geral aqui, gente, fazer em vermelho para ficar padrão, né, uma resolução vermelha aqui, uma resolução alternativa no caso, um logaritmo de 81 é como se fosse um 9 elevado ao quadrado, na base 9.
Então, se você conseguir enxergar isso, observar essa relação de que a base e o logaritmando forem valores iguais, a resposta vai ser o expoente, ó. A resposta vai ser equivalente ao valor do expoente, tá certo? Então aqui você está explorando rapidinho essa definição e já está criando situações bem rápidas de você resolver. Quer ver agora? Vamos ao próximo caso? Olha, no próximo caso, nós temos, por exemplo, aqui, ó, um logaritmo de 1/4 agora na base 2, né? Logaritmo de 1/4 da base 2. Vamos lá, então. Logaritmo de 1/4, né? Aqui, ó, log de 1/4 na base, por exemplo, 2. Então, aqui nesse caso, vamos aplicar a definição rapidinho para você encontrar a solução. Beleza? Então aí, log de 1/4 na base 2, chamei de x. Vamos aplicar a volta, que eu chamo de definição. Então nós temos que, por exemplo, o 2 elevado a x vai ser equivalente ao valor de 1/4. Então, para transformar os valores de mesma base, que é o 2, fica assim, ó, 2 elevado a x, que vai ser equivalente a 1/4, é como se fosse um 2 elevado ao quadrado. Né? Então 4, 2 ao quadrado. Quando você faz a inversão da fração, você vai ter rapidamente um 2 elevado a x equivalente a 2 elevado ao quadrado. Dá para simplificar, 2 com 2, né? Aqui só troque o sinal, né? Quando você faz a inversão, fica menos o 2. Então o x ele vai ser equivalente ao valor de menos o 2. Tá? Então você tem a resposta de acordo com essa definição. Vamos ao último caso aqui, ó, um logaritmo de 27 na base 9. Logaritmo de 27, ó, log de 27 na base 9. Então agora vamos aplicar a definição. Vamos chamar de x, né? E utilizar as regras da potenciação para você resolver essa questão aqui do log, né? Então aqui você vai ter assim, ó, de acordo com a definição, 9 elevado a x vai ser equivalente ao número 27. Na equação exponencial, nosso trabalho é o que, gente? Tornar os valores com a mesma base, né? Então, por exemplo, o 27 e o 9, eles são de base 3. Eles são de base 3. Então, o 9 você pode considerá-lo como se fosse um 3 ao quadrado elevado a x, ó, elevado a x, né? Que vai ser equivalente o 27, você pode colocar o 27, por exemplo, como 3 elevado ao cubo. Faz sentido aí? Então aqui, ó, 3 elevado, por exemplo, ao cubo. Bom, então faz a multiplicação do expoente, 3 elevado a 2x vai ser equivalente a 3 elevado ao cubo. Igualamos as bases, perfeito, nós podemos cortá-los, né? Então 2x igual a 3, isso implica que a resposta vai ser equivalente a x igual a 3 meios, tá? X equivalente a 3 meios. Fez sentido, gente? Simples agora, né? Aplicações da definição, elas implicam em resolver contas, pessoal, do quê? Valores de exponencial, tá? Bom, e algumas consequências agora que decorrem dessa questão aqui, gente, da definição, são, por exemplo, essas três aqui, né? Então, por exemplo, ó, log de 1 na base A. Log de 1 na base A. Primeira consequência, que é bem simples, então para você encontrar o valor, você chama de x. Vamos então utilizar a definição para explorar essa informação. Então, aplicando a definição, tá? Então, log de 1 na base A, eu igualei a x para aplicar a definição. Nós temos, por exemplo, que um A elevado a x vai ser equivalente ao valor de 1. Pessoal, qualquer número elevado a zero vai dar 1. Faz sentido isso? Qualquer número elevado a zero vai dar 1. Então, sempre que você tiver, gente, essa relação aqui, gente, você vai ter, por exemplo, um x equivalente a zero. Tá? Um x equivalente a zero. Então, qualquer valor elevado a zero vai dar 1. Tá? Então, primeira consequência, usando a definição, quando você tem, por exemplo, um logaritmando equivalente a 1, a resposta sempre vai dar zero. Tá? Porque é uma consequência da potenciação. Beleza? Então, qualquer logaritmando 1, resposta vai ser equivalente a zero. A outra consequência, se, por exemplo, os logaritmandos forem iguais, né? Se forem iguais, que é o próximo caso aqui, ó, logaritmo de A na base A, eu já tinha dado um exemplo bem clássico para vocês nos dois primeiros exemplos. Sempre que eles forem iguais, a resposta vai ser, por exemplo, esse expoente aqui, ó. Tá? Então, a resposta, nesse caso, direto, é equivalente ao valor de 1. Tá? E de uma forma geral, na questão 3 é a mesma situação, tá? O logaritmo, por exemplo, de A elevado a N na base A, se os dois valores forem iguais, logaritmando e base, a resposta vai ser o expoente, tá? Então são consequências bem rápidas, mas caso você tenha alguma dúvida, o que você faz, gente? Aplicação da definição, tá? Aqui são algumas consequências bem rápidas na questão, então, da definição.
Tudo bem, gente? Beleza? Então tá certo. Um grande abraço para vocês e nós conversamos no próximo encontro de logaritmo. Até lá, gente!